Bom dia, Daisy. Seja bem-vinda. Vamos falar bastante das nossas emoções hoje, finalizando já, né? Na verdade, já estamos indo. Hoje eu quero finalizar não só a parte das sobrancelhas, mas como faz a leitura, né? Da parte da testa, do fio do cabelo, a frente, o que faz de diferença nas nossas emoções. Então vamos falar o que o visagismo mostra, como é feita essa leitura, por que tem tanto a ver com quem somos, né, por dentro, mostra as nossas linhas e formas apresentam isso. Então, eu quero trazer para vocês um monte de coisa. Eu falo, né, hoje é sexta-feira, finalizando uma semana abençoada, semana que nós tivemos aqui, né, falando tanta coisas. Eu falo que quando fala de uma parte emocional, engloba muito, né? Fala quase todo ser humano, não tem como falar de um ser humano sem falar da área da psique, do límbico, né, que é da emoção. Porque é tão atuante, mostra tanta coisa sobre nós, né? Fala muito sobre nós. Então, é tão que as pessoas venham ver daqui, né? Que a proposta do que é esse canal, a proposta do que é essa linha da mídia, né? Do que eu vou vir estar falando, muitas pessoas vão se envolver muito, vão gostar muito. Outras já nem tanto, mas assim, o que eu quero que vocês entendam, que quando estamos falando de nós mesmos, automaticamente a primeira intenção que o nosso cérebro faz, ou somos, né, quando falamos que somos muito egocêntricos e egoístas, mas é egocêntrico pelo que eu quero ouvir, do que eu quero, não do que eu preciso mudar ou porque eu ajo dessa forma, né? Que já tem um outro fator muito diferente nisso. Então, quando falamos um pouco sobre o que é o formato do rosto, ele revela-se muito sobre nós, né? Então, eu creio que muitas pessoas preferem falar, eu vou no intuitivo mesmo, eu senti, eu vou lá e faço. Mas eu sempre vou estar falando, se você tiver uma imagem que expressa, uma imagem que realmente com intenção, vocês terão muito mais resultado sobre essa performance, tá? Porque a performance que dá dentro de uma intuição com um instinto mesmo, mexe nisso, né? Você mostrar o que você quer passar, de você ter isso com consciência. Gente, é fora da razão, né? Eu falo que é muito difícil vocês não ter uma venda mais perfeita, se eu falo se é na área profissional, um envolvimento, se é trabalho de relacionamento, se também vou falar uma coisa que é muito interessante, que tudo que nós estamos trabalhando, eu falo que em todas as pessoas, todas, não existe uma, que não existe uma revelação, que não existe algo que podemos trabalhar ou se comunicar melhor com as pessoas, porque quando eu entendo melhor ou com quem eu estou tratando de algum negócio, se torna mais fácil para mim. Então, quando eu escolho conhecer um pouquinho mais disso, eu falo que você já tem muita coisa para poder ter resultado. Eu tenho algumas pessoas que chegaram, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tinha muita dificuldade na comunicação, de ir falar, expor, e tudo isso tinha a ver com muito da parte emocional consciente, mas muito mais a parte inconsciente, né? Da cultura, dos costumes, né? Nós, vamos dizer, as pessoas de 40 aí, né? Não vou falar das novinhas que estão aqui, né, conosco, mas vamos falar das pessoas que são mas estão na meia-idade, né, madura, e vou falar que meia-idade hoje até é meio complicado de falar, né, as pessoas estão vivendo muito mais. Hoje 90, né, 95, 100 anos estamos chegando com mais facilidade, né, antigamente com 70 já era muito complicado, a pessoa já tinha muito mais, já era bem velho, né, isso que a gente fala. E hoje eu falo que essa linha já é um sênior, não chega a ser idoso ainda.
E, né, por mais que a própria lei ponha para cima de 60, mas para vocês verem que tem aí, né, não vou falar nem da primeira ou segunda, mas vou falar da meia idade, né, que você tá saindo dos 30, entrando nos 40 aí, e tem um diferencial muito grande isso na nossa intuição, da nossa forma madura, e aí é onde mais se revela. Eu creio que essa idade é a idade que mais aflora o nosso intuitivo, o que mais aflora o nosso passado, né? Porque é a hora que nós também conseguimos olhar já para a nossa geração, do que nós transformamos a nossa vida e para onde queremos ir, né? Como queremos dar continuidade, né? Se quer ser feliz, se quer pessoas mesmo que vocês podem perceber que após os 40 vai buscando muito isso de exercício físico, que quer olhar um pouco mais, que quer se estudar mais. Nunca houve tanta história de pessoas mais nessa idade voltando para as faculdades, voltando a estudar, procurar. Por quê? Porque o tempo que era propício para estar fazendo isso não acontecia. E principalmente, igual eu falei, a nossa idade, ela tinha um grande poder sobre isso porque nós não tivemos, né? E não é por culpa dos nossos pais, né? Não é por culpa de alguém. É isso só que eu quero que todos entendam aqui. Realmente é pela linhagem, é pela forma, pelo mundo que tinha e hoje é diferente. O acesso para nós era muito mais complicado, muito mais difícil, e criança não falava nessa época, não tinha voz, vamos pensar, falava, mas vai um adulto tá conversando e uma criança chegar e intrometer no meio da conversa, né? Então eu falo que até a minha idade era isso, a minha mãe me olhava e eu já sabia, e não era por bater ou ser dura, não, era simplesmente pelos outros fatores de respeito, outros fatores de olhar, né? Agora nós temos a voz também, é o que eu falo, nós passamos por uma geração diferente, uma geração mais psicológica, né? Que é um trato mais psicológico. E só que nós vemos também que essa geração de agora, elas têm muito resíduo das nossas dores, né? E trazem sobre elas. Então, por isso que é tão interessante quando eu me conheço. Quando eu me conheço, eu consigo trabalhar isso também na minha parte emocional, sobre os meus, né? Falar um pouco mais abertamente. Isso, gente, é tão interessante porque hoje eu falando um pouquinho dessa parte dos olhos e a sobrancelha, vocês vão entender isso na parte emocional. O que acontece com a emoção? Porque a emoção nessa área, ela age como? Ela age com uma proteção, com uma linha de força, tá? Com uma linha de empoderamento. Então vamos falar, as mulheres que procuram, né? Quando a gente fala daqui pra cima, a maioria das vezes a maquiagem, eu falei já sobre isso, eu venho falando que a make representa uma coisa, as máscaras, né? Os cílios que é posto aí, que fica mais de 40 dias, já é um fator mais permanente durante esse fato. Tem pessoas que gostam da pré-pigmentação debaixo dos olhos, ela tem um fator também de empoderamento na emoção, ela tá segurando, ela retém, mas ela não expõe tanta a emoção. A pessoa que escolhe por esse fato, ela tá automaticamente falando, eu não quero me expor, eu não quero que as pessoas sintam o que eu tô... Eu não quero que elas sentem ou vejam o que eu tô sentindo. Então é uma pessoa que ela é mais guardada nessas... Ela não é muito de passar o que ela sente, tá? Pra ficar mais fácil. E em cima dos olhos, quando é maquiagem, vou falar pra vocês, tem muita complicação de fazer algumas cirurgias, tem muitas pessoas que não gostam. Eu falo, meus olhos é bem caidinho, né? A parte da pálpebra é móvel, mas não é isso, não me dá força pra poder fazer cirurgia, alguma coisa, porque tem alguns, né? Até orientais faz muito, mas ela tem uma técnica que estica muito, então dependendo os olhos ficam mais abertos, então muda o formato dessa emoção. E não tem muito, o que eu vejo é muito menor, né, as pessoas fazendo cirurgia nesse fator dos olhos. Mas e falando de sobrancelha, né, vamos falar um pouquinho de cada uma, o que cada uma representa, tá? Eu falo sobre linhas, forma e tensa, como eu falo, de mais pelo ou menos pelo, né, o que isso representa em cada situação. Então nós passamos já em anos aí, vamos falar de algumas moda mesmo que vinha, que foi por uma geração que, vamos pensar, as mulheres começaram a ter acesso a cuidar-se mais, a ter acesso de fazer maquiagem, tudo. No primeiro princípio, gente, entendam,
a mulheres que fazia má sobrancelha e tirava a sobrancelha, que era uma linha muito fininha. Quem começou muito com isso, eu acho que é Dani Moore, que ela tinha a sobrancelha bem marcadinha, né? E ela que começou muito, e aí foi lá nos anos 50, né? Que as mulheradas vinham com muita intenção de tirar, e todo mundo com a sobrancelha muito fininha. E aí as meninas, as irmãs, né? Que uma pegava a outra e tirava a sobrancelha ali, e muitas delas têm defeito. E vou contar uma coisa, teve muitas que passavam a gilete na sobrancelha. Pegava e passava mesmo. E por que tinha essas ações? Por que faziam dessa forma? Era uma forma delas quererem sair para fora. Delas poderem falar, eu sou dona da minha emoção, eu que mando nessa área. Eu tenho braços fortes para segurar qualquer coisa. Me deixa ser forte, me deixa sair. Só que, na verdade, quando ela coloca uma forma na sobrancelha, ela traz uma fragilidade para essa parte da emoção, dependendo da linha e da forma que ela coloca, né? Essas blogueiras que usam sobrancelhas com pelos para cima, significa o quê? Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O que pega nesse sentido aí. Então, cada forma que as pessoas vêm colocando na sobrancelha, também posso falar sobre moda, sim, mas eu creio que é um público. Quando a gente fala muito hoje de blogueira, do que elas estão representando, tem pessoas que acostumam e vão, mas eu vou falar para vocês que é um público para isso. Tem uma faixa etária, elas não vão pegar muito isso, porque elas já têm essa identidade formada dentro delas. Então é muito difícil delas quererem essas dicas ou querer dessa forma, porque elas já têm uma linha mais formada mesmo, uma mente mais, como que eu falo, de alta identificação, elas já são mais resolvidas com a imagem delas. Então muitas vezes na idade também pega, viu gente? Eu quero que vocês entendam. E tem a ver com o temperamento? Tem muitas mulheres que nós estamos aí com, né, pessoas, não só mulheres, mas homens também, 40, 50, que ele busca o temperamento do primavera e começa a trazer um monte de coisa diferente aí sobre a imagem para querer ser aceito até nesse meio que a cabeça dele não consegue amadurecer, ele quer ser essa eterna criança. Que eu já falei um pouco sobre cada temperamento, e os temperamentos têm a ver também com a forma, tá? Então a Deise está falando aqui que ela já passou gilete na sobrancelha, já. E eu falo que é uma forma de se libertar. Quase todas as meninas na idade ou a forma era uma forma de estar dizendo algo. Olha, estou me sentindo reprimida, estou me sentindo muito presa. Ninguém me deixa fazer nada, eu quero ser livre, né? Então eu quero que vocês entendam que hoje até os jovens têm muito mais liberdade do que nós lá atrás, né? Eu falo, na minha juventude, eu tinha que dar uma enroladinha lá na minha mãe para conseguir dar umas pernadas por aí, para dar uma virada, né, um rolê, porque ela não deixava. Ela tinha uma alta proteção, mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo que era muito mais preso, era muito menos. Como que eu vou querer que vocês entendam? Nós tínhamos uma identidade mais afirmada. Por mais que muitas pessoas não vão entender. Nós não era tão volúvel, entende? O fulano tá fazendo, eu também vou fazer. Então é muito poucas pessoas. Então era até um temperamento que eu creio que vai muito do tempo que a gente vive, gente. Então pega muito, né? A pessoa fala da parte histórica, tem muito a ver. Na parte genealógica, né? Também, que é do gene, mas a parte geográfica, né, do momento, ali do espaço da onde a gente vive, também tem muito a ver, porque o ambiente que eu vejo, a maioria das vezes, eu tento reproduzir em mim, né? Então, quando eu falo da sobrancelha, eu falo de um momento de força, que a pessoa quer mostrar, eu sou dona da minha emoção. Eu que resolvo quem eu gosto ou deixo de gostar. E o que eu quero que vocês entendam? Que lá para os anos 50, vamos dizer, dos anos 20, 30... era o quê? As mulheradas, né? Elas não tinham permissão de escolher seu próprio relacionamento. A maioria delas fugiam. A maioria delas, para ter relacionamento sexual, não tinha o mesmo fator, gente. Não, era coisa muito escondida, era uma coisa muito presa. Então, assim, era uma outra época. Então, as mulheres, por mais que for, elas tinham uma forma de querer se libertar daquilo. Então, essa sobrancelha mais fininha era uma linha do melancólico, que eu falo que todas as linhas finas, pouco pelo,
traz essa parte mais do melancólico, que é essa forma mais sensível, mais frágil, mas ao mesmo tempo que mostra mais o que ela quer viver. Tá? Eu falo pra vocês que o verão, eles têm muito disso. O verão, a maioria das pessoas que a gente faz consultoria aqui, que tem uma primária de verão, tem uma emoção reprimida. Por quê? Queria viver algo, queria ter poder para fazer aquilo e não fazia. Por não fazer porque tinha medo, porque era mais inseguro, e aí automaticamente era a sobrancelha que passava. Porque vocês entendem que a sobrancelha é o que dá força para essa parte emotiva, é o que segura a minha emoção, é o que traz a minha linha de trabalho, tudo. Tanto que eu falo que para a mulher tem um olhar e para o homem tem outro, tá? A sobrancelha do homem revela uma coisa, a sobrancelha da mulher tem muito mais influência em revelar outra forma de sentimento. Seja bem-vinda, Paty, a Evelyn entrou na nossa live. Gente, seja muito bem-vinda aqui, meninas. Vocês estão de parabéns por estar aqui, sempre vou estar falando sobre isso. Quanto mais decido me conhecer na minha imagem, mais altruísmo eu tenho, mais autoridade sobre isso eu tenho, tá? Isso é muito interessante de vocês entenderem também. Então, uma das coisas que acontecia muito nessa época era essas meninas, né? E elas, para serem mais femininas, também acontecia de tirar, né? Porque tem pessoas, gente, que automaticamente essa sobrancelha se une. E ela faz uma linha reta aqui nessa emoção. Alguém consegue entrar? Não. É uma pessoa mais até, eu falo dependendo como é o pelinho, né? Que daí a gente fala que o sentir é muito do jeito que o pelo é. Né, que é mais espaçado, se é mais... Tem pessoas que tem que fazer até um alisamento aí. Hoje eu não estou falando sobre técnica de sobrancelha, tá? Que até que se vocês quiserem, trago de novo uma profissional aqui para explicar um pouquinho mais sobre a técnica, não sobre o que a emoção e o visagismo fala sobre essa linha de sobrancelha, né? Eu tenho já um vídeo lá no canal que tá falando sobre a sobrancelha, não quero nem ficar parada muito tempo aqui, mas eu quero falar um pouquinho da cultura. O que acontece? Por que veio essa linha de tirar muita sobrancelha, ficar muito fina, e depois as pessoas chegarem um tempo, pum, todo mundo quer sobrancelha de volta. Daí pega a febre da sobrancelha permanente, definitiva, que não era a microblande que entrava ainda, era mais a definitiva. Então aí a gente, se torna até engraçado, porque tem pessoas que saem fora da casinha. Você olha aquele desenho e você fala, gente, o que aconteceu com você? Quem foi que fez um... Ai, gente, não dá pra falar o nome, né? Porque aí as pessoas vão achar que a gente tá, né, como que eu falo, tirando sarro ou fazendo bullying aí com a pessoa. Mas não é. O que a pessoa faz nessa sobrancelha, ela não tem noção o quanto isso chega primeiro. Tanto o pelo da sobrancelha como o cabelo é as primeiras partes visionárias que nós temos. Pum, olhei, a minha visão é a primeira coisa que ela vai bater muito forte sobre a pessoa, tá? O cabelo, o meu cérebro entende como é a forma dessa pessoa e como eu devo tratá-la, e a sobrancelha é como ela protege a emoção dela. Então é umas leituras que o cérebro faz meio no nosso inconsciente. Então, por isso é muito importante, quando eu vou revelar uma imagem, eu entender o que eu estou passando sobre ela. Eu entender o que isso pega, o que o outro também vai estar vendo sobre isso, né? Então, o que acontece, né, na maioria das vezes, essas mulheres que tinham uma sobrancelha mais fina, ela era como que eu quero que vocês entendam? Uma emoção reprimida. Tinha abuso moral? Sim, tinha abuso moral. Tanto que eu falo pra vocês que a sobrancelha é onde mais revela onde há um abuso nesse sentido. As pessoas tanto mexem muito no cabelo, no abuso, tá? Quando ela está passando por isso, ou sobrancelha. Tanto que eu posso dizer que muitas meninas pegavam, se escondiam no banheiro e passavam gilete. Menino já não tinha muito esse hábito. O menino já não fazia isso, era muito difícil, não quer dizer que não faça, mas era muito mais difícil do menino fazer do que as meninas, né? E qual outra coisa que a menina fazia? Começou a maturidade um pouquinho ali na adolescência, elas mesmas pegavam pinça e elas mesmas tiravam. Ou a amiguinha tirava, ou a irmã tirava, como eu tô falando pra vocês. E ali trazia uma forma diferente para aquela emoção. Então vocês entendem que há uma troca quando eu falo. Todas as vezes que a gente vai passar por uma forma nova, numa idade, de uma mudança, nós queremos mudar algo. E aí as pessoas fazem isso tão natural que ninguém percebe que isso tem uma influência sobre o que a pessoa quer passar e transmitir na sua imagem.
Então, uma sobrancelha que ela tem ela é tudo juntinha, né? Daí a gente vai falar de forma, de fio. Ou ela é muito cheia, aquela sobrancelha, ai gente, linda, né? Que eu falo que a parte do Egito lá é o que as mulheradas tem muito. E já é do pelo, tanto que a gente fala. Os europeus, né? Que usa muito isso. E olha para vocês entenderem, por que que o europeu tem mais dos pelos? Porque protege-se mais, porque a maioria das cidades são muito frias. E as emoções, dependendo do estado, gente, da temperança, das 4 formas aí que eu falo das estações, a pessoa sente mais. Então, automaticamente, e são as pessoas que têm muito forma de trabalho também, pega muito isso. Tá? A sobrancelha, ela revela muito sobre a forma, a profissão, a força dessa pessoa. Eu quero que vocês entendam que a maioria das mulheres que tem uma temperança na emoção mais do colérico, elas têm sobrancelha com muito fio e grosso, aquele fio que, nossa, tem pessoas que puxa, chega até machucar quando tira o pelinho, de tão forte que é. E é isso, gente, é tão louco na vida da gente que mal as pessoas têm noção o quanto isso mexe. Então, eu tô falando aqui que uma forma, ela vai trazer pra você como que está a sua emoção. A sobrancelha curta, tá? Quando eu falei de uma sobrancelha muito cheia, mas eu vou falar de uma sobrancelha curta também, que acontece muito das pessoas não terem esse pouquinho aqui. E aonde que tem muito disso, tá? Vou falar pra vocês que é uma mixigenação, a pessoa do negro e o branco, a pessoa que é preta e a pessoa que é branca. Por quê? Essa mixigenação é o pelo. A maioria das pessoas que são pretas, negras, o cabelo dela, as pessoas acham, até tem uma, gente, eu falo que é, como que eu falo, é uma cultura, é uma forma até agressiva de se falar. O meu cabelo é duro, é um pelo duro. O que a pessoa tá dizendo? É um pelo fino demais, na verdade, eu posso falar pra você, que ele não se coloca bem. Então vamos falar pra você, é aquele pelo que fica tudo pra lá e pra cá, porque eles são, a maioria das vezes, é mais fino. O pelo grosso, ele tem peso. Então ele cai muito pra baixo, ou ele vai muito mais pra uma forma de realmente de mudar até essa linha, né? Então a pessoa que tem uma sobrancelha muito pra cima pode entender. Elas até esse pelo mais grosso, igual foi perguntado aí, a Mayara perguntou que as blogueiras estão fazendo muito de levar esses pelos todos pra cima. O que acontece com isso? Ela passa tipo de um produto para que ele colhe, para ele ficar mais fino. E tem alguns permanentes e também alguns, é tipo um produtinho que dá uma alisadinha. Mas não é um alisamento igual faz no fio, né? É mais para deixar essa sobrancelha mais fina ou mais colocada, mais do jeitinho que quer, da forma que a pessoa precisa. Mas quando ela coloca muito pra cima, automaticamente ela tá, tudo que eu levo pra cima, ela tá ligando essa forma com o primavera, tá? Eu quero ser uma pessoa mais espontânea, mais feliz, mais divertida, né? Que é tudo que traz da personalidade. O sentido, eu quero que as pessoas sintam que eu sou isso. Então, automaticamente, elas colocam mais essa sobrancelha pro lado de cima. Voltando para as linhas das sobrancelhas curtas. Eu falo do curto porque era eu, gente. Pessoa enraivada, que ficava louca. Enraivada não existe essa língua, né? Um professor veio aí, nossa, imagina, quando um professor chegar vai me bater quando eu falar isso. Mas eu quero que vocês entendam, mas é uma pessoa mais enfurecida, de pavio curto. Não tem medida, tá, para emoção. Ela vai falar realmente com muito mais furor sobre aquele sentimento. Por quê? Porque eu falo que o colérico, ele tem a cor, que é do preto, ele tem o fio que é mais grosso, né, que é mais tenso, mas só que ele tem linhas curtas, e tudo que é linha curta é uma linha, de agressividade. Ele pensou e mandou. Ele não é aquela pessoa que fica, matutando pra mandar. Não, tô sentindo, tô com ódio de você. Tô com ódio. Então essa pessoa vai mostrar que ela está mais com ódio, mais com raiva, mais agressiva. Então isso tem muito a ver com esse fato. E outra, muita raiva da vida, tá? É uma pessoa que fica enfurecida com tudo, briguenta. Eu falo porque eu era muito, gente. Eu vou falar de como era essa minha emoção. A minha emoção eu não pensava e fazia. E muitas vezes eu me arrependia. E isso tem muito do outono, porque também tem nas minhas formas, não só nas sobrancelhas,
eram dessa forma, que agora elas não são mais. Que eu passei por uma mudança, tanto que ela não tá bonita. Se a Lúcia estiver no vídeo ou ver esse vídeo, ela vai brigar comigo. Falo de Lúcia, gente, porque é ela que faz a minha sobrancelha. E tá muito. Ela tá me chamando, já tem umas. Desde quando eu comecei as lives, eu tô vendo essas lives, não tá legal. Pelo amor de Deus, vem fazer. Mas é que eu não tô tendo muito tempo mesmo, né? Voltei agora a fazer todas as minhas coisas. E realmente não é nem pelo fator da vaidade ou de saber o que tá expressando. Então a gente dá um jeitinho aqui e tá indo só pra realmente dar, mas eu vou tirar esse tempo e vou lá. Mas mudou muito a minha performance, posso contar pra vocês, quando eu tirei isso, porque eu era uma pessoa muito curta, muito rápida, eu fazia tudo muito rápido. Então eu tinha uma agilidade sobre a emoção de falar, de pensar. Então você imagina, esse tamanho de testa, gente, que pensa pra caramba, falando tudo muito. Eu já tenho isso, né? Já tenho uma agressividade, já tenho uma forma contínua de falar muito. Então isso tudo tem a ver com o quê? Com o meu temperamento. E eu tinha muito mais isso evidente na minha imagem quando a minha sobrancelha era mais curta, né? Eu, ao mesmo tempo que eu amava, eu tinha um fator assim muito grande de amar muito também, mas também de ficar brava e não me conter, tá? Eu não era uma pessoa muito retida, não. A pessoa falava, ela ia ouvir na hora. E outra, vou te contar que tinha um outro fator sobre a minha sobrancelha, que eu fui tratar a minha emoção por isso. Eu era muito justiceira. Uma justiça sobre a minha vida que era incrível, gente. Não há de alguém fazer mal para alguém que eu estava perto, ou que eu estava convivendo, ou que maltratasse. Olha, com certeza essa pessoa ia levar o pé no peito, para ser sincera, que era uma agressividade desse porte. Só faltou eu fazer luta livre, né? Mas era assim, eu era muito agressiva. Até que as pessoas na época da escola, as meninas que eu encontro, né? Encontrei uma amiga uma vez, e já estava no meu salão. E ela até trabalha aqui com noivas em Mogi, bem conhecida, né? Que é uma amiga, até posso dizer o nome, que é a Cris, da Sanvit, que faz noivas. E eu trabalhei muito tempo só focada em noiva, né? Mas não foi isso, era uma outra profissional, muito amiga também, que estava trabalhando comigo e ela atendia, era a cliente dela. E quando ela chegou, eu olhei e falei, nossa, que legal, olha essa pessoa, há quanto tempo eu não a vejo, que legal que ela é cliente, só que ela não me reconheceu, porque a minha performance, gente, era outra. Era outra, Adriana, não era mais a mesma. Para vocês entenderem o quanto isso você vai mudando a sua imagem, você vai mudando também o seu temperamento, você vai conseguindo ter como que eu falo, um tempero, um equilíbrio melhor do que tem ações, sabe? Então, e foi muito interessante que a hora que aí eu comecei a conversar com ela, nossa, me apaixonei por você, que legal, que não sei o quê, vamos fazer trabalho junto, ótimo. Até que eu falei pra ela, eu lembro de você não é filha, né, lá na época, né, aqui num bairro que a gente mora em Mogi, né, e ela pegou e falou assim pra mim, sou, e eu falei pra ela, você não lembra de mim? Ela falou, não consigo me recordar de você. Eu falei assim, eu sou a Adriana, que morava em outro bairro que é próximo. Gente, quando eu falei isso, ela acho que levou a lembrança. Ela falou, não acredito. Menina, eu odiava você, porque você era muito folgada. Você batia em todo mundo e eu morria de medo. A gente vivia correndo, porque você era a tribo, né, vamos dizer. Porque, gente, justiceira, ativista, era tudo que estava sobre mim. E era uma forma muito grande sobre a minha sobrancelha. Por exemplo, se alguém fizesse mal, eu ia pra cima mesmo, era briguenta, batia, e aí não pensava em outra. Mas eu não fazia porque, quero matar alguém. Não era isso, uma raiva de... Não, era realmente aquele momento, era uma raiva de momento e depois passava, porque o colérico tem muito isso. Ele se explode, depois ele já diminui essa adrenalina que vai pro cérebro, porque ele é de pavio curto, mas do mesmo jeito que ele se enfurece, rapidamente ele volta ao seu estado normal. Então, para vocês entenderem que a sobrancelha tem um poder sobre isso, a mulher, tá? E outra, vou falar uma coisa para vocês. As mulheres que têm uma sobrancelha muito grossa, muito forte, muito mais linha. Ela é um workaholic, sempre vou falar sobre isso. Porque isso até traz uma missão muito masculinizada. Porque o homem tem para ter mais sobrancelha grossa, né? Com muito pelo, muito forte. Porque o homem não era tempo que ele não fazia. Agora que mudou, né? Agora vamos dizer, de uns anos para cá, graças a Deus até, tá, gente? A gente temos os homens também nessa parte mais vaidosa, que dá para dar uma melhoradinha nisso, até em parte de trabalho, de função mesmo, sabe? De se colocar um homem mais forte, mais viril,
tem tudo a ver com a sobrancelha, tá? A mulher também procura um homem que automaticamente ela procura muito mais o homem pela sobrancelha, ela acha que ela olha pelos olhos, mas não é os olhos, ela vai se comprometer com essa pessoa pela sobrancelha dela. Então isso tem um favor muito grande para isso. É lógico que, gente, tem todo um conjunto, mas a primeira forma é isso. O cérebro dela fala, ó, ele é trabalhador. Porque a forma nessa linha é o que indica que a pessoa, ela produz muito, entende? Porque ela tem muito pelo e o pelo é forte, então ela é muito do colérico, ela é muito de intuição, ela é muito de agora. E aí a gente vai falando de cada pessoa, tá? De cada forma de sobrancelha. A sobrancelha é mais reta, é uma pessoa muito direta, né? A pessoa que tem uma sobrancelha mais longa, cada uma, a longa, vamos pensar que tem pessoas que tem uma sobrancelha que chega a fazer a curva mesmo, né? Ela chega a pegar aqui, então é pessoas que ela tá mais firmada na terra, tá? E dependendo do tanto de pelo que tem aqui também voga, porque ali vem toda essa linha. Isso é tão interessante da gente entender de sobrancelha, que é um trabalho mais completo. E mulheres, pensando um pouco mais sobre isso, gente, do que você quer expressar, até na sua parte de função, de resolver, outra, de exercício físico, tem muito a ver, porque a sobrancelha, ela te fortalece nessa linha de emoção de produzir algo, sabe? Então, assim, o que acontece com a minha emoção? A gente vai falar assim, ó, é uma pessoa que ela é muito ágil ou é uma pessoa que ela tem mais preguiça, ou mais... O que acontece com isso? Isso tá na emoção, gente. Isso tá na forma da pessoa sentir. Estou sentindo preguiça agora. Estou sentindo uma forma de ser mais ágil. Então você, eu tenho que sair correndo, gente, eu não consigo ficar parada. A pessoa fala sobre isso. Por quê? Isso tem muito a ver com os sentidos que a pessoa passa. Então, quanto mais os meus sentidos entra com uma conformidade, eu consigo entendê-los, eu consigo direcionar melhor essa forma, conhecer melhor essa forma e usá-la ao meu favor, tá? Então eu, quando tinha a sobrancelha muito curta, nem foi primeiramente, foi até um outro amigo que fez a parte da minha sobrancelha na época. Gente, mas a minha posição mudou. Uma coisa que mudou muito quando eu mudei a sobrancelha, sabe o que foi? Sobre eu dormir muito e não dormir mais. Aí a pessoa fala assim, isso é da idade. Gente, não é, não é. Eu até lembro que os amigos, né, que espero que depois elas podem comentar aí na live, vão ver essa semana futuro, que nem todos estão aqui porque estão trabalhando mesmo, mas é muito interessante que eles vão falar sobre isso. Eu era uma pessoa que eu tinha muito mais sono, muito mais cansaço, eu tinha uma vontade de ficar lá igual uma preguicinha, então não era muito ágil nessa parte de trabalho. Então, quando eu comecei a mudar isso, né, eu era muito tensa no sentimento, mas não tinha muita posição sobre fazer as coisas. Então, era igual fosse um gatinho mesmo, né? E outra, mudava a minha intenção. Gente, era tão louco que eu tava falando sobre isso. Algumas clientes que já viveram comigo sabem. Era uma época que, por exemplo, uma forma que eu tinha, o inverno, mudava o meu humor totalmente. Era a época que eu ficava mais enfurecida e mais enraivada, porque ele tinha uma linha de força e ficava uma briga constante comigo. Quando eu comecei a mudar essa linha dos pelos, começaram a mudar muitas coisas sobre o que eu fazia, sobre a minha profissão, a agilidade que eu tinha até para cuidar de mais cliente, de colocar, dormir menos, tá? Acordava mais cedo, fui muito mais fazer coisas, não tinha tempo ruim, e não foi por um tempo que eu precisava fazer, e tinha muito mais foco. Foi a época que eu comecei a ter linhas de foco. Tanto que vocês percebem que às vezes acontece de eu desfocar, eu falo uma coisa, falo outra, falo um monte de coisa junto. Isso é uma déficit, né? A gente tem, porque é hiperativa, e tem todo o fator que não foi cuidado. Não tinha isso pra nós tínhamos o chinelo, né? Nós não tínhamos tratamento. Hoje a parte da psique está sendo tratada. Então, se eu tenho um filho que é hiperativo, eu consigo, TDAH, eu consigo direcioná-lo, eu consigo tratar. Igual o meu filho, eu já consegui tratar. Eu não fui tratada por isso. Então, assim, algumas coisas de dificuldade também ajudava. Então, quando eu coloquei essa imagem mais transferida, também melhorou um pouco, gente. Eu posso dizer para vocês. Eu comecei a ter um pouco mais de foco. Uma leitura, por exemplo, para mim ler um livro, eu tenho que parar, pegar ele e se comprometer. Aí já vem uma outra linha do meu sentimento. Então, eu não vou abrir. Se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E desde aí começou a mudar algumas formas sobre o meu cérebro.
E quando mudou isso, só para vocês entenderem que tem muito a ver a sobrancelha e tudo, o meu filho estava mais ou menos, o Lucas hoje está com 24, mas o Lucas estava com 12, 13 anos, e eu levei ele até um neurocirurgião, porque neurologista, gente, desculpa, que ele tinha muito, era muito ágil. Nossa, o Lucas foi muito, eu até era uma convivência, as outras pessoas tinham uma dificuldade com ele, porque ele era muito, nossa, ele não parava. E aí, eu conversando com ele, foi a hora que ele falou sobre isso comigo. Ele falou assim, olha, você sabe que isso tem muito a ver, porque ele também, quando ele for fazer um trabalho, ele tem muito desenvolvimento, e começou a trazer coisa que, quando eu comecei a estudar o visagismo, linkou uma coisa com a outra. Ficava muito junto, né? E eu falava assim, olha que legal, gente, que tudo. E olha, será que é isso mesmo, amiga? Você só entrou ou você quer entrar junto comigo aqui na live? Daí a gente conversa. Ia ser maravilhoso, bem que eu queria. Se quiser, dá um oi aí, fala assim que eu te chamo. E aí eu falo coisas que a gente vai entendendo sobre o poder que a sobrancelha tem sobre essa forma que somos, na nossa emoção. Então ela tem poder de dar mais força, dela tirar a força, para vocês entenderem. E também tem linhas de foco e linhas de forma que você vai entendendo, que é muito mais ágil, muito mais colocado. Ah, e outra coisa, eu fazia assim com a sobrancelha, eu tinha um pica aqui, ó, tá? Bem aqui em cima, tá? Ó. Era muito maior, aqui em cima mesmo. Tanto que mudou totalmente isso. Ela vinha muito curtinha, só que ela terminava com um triângulo. Então, isso também me trazia duas performances, tanto na linha do outono, como na linha do primavera. Então, eu tinha agilidade em dobro, tá? E muita minha emoção passava muito. Começo e fim, entende? Não terminava o que começava e fazia muita coisa de xaropice aí. E quando o médico explicou um pouquinho isso do Lucas, eu fui entendendo um pouquinho mais ainda sobre o que a neurociência explica sobre linhas e formas. E o que ela pode nos ajudar no dia a dia. Então pode ajudar sim uma imagem, quando eu falo, até falo, né, gente? Eu tenho algumas clientes com algumas deficiências mentais. E é muito interessante que quando a gente muda essa forma dela, a própria família fala que a forma que trata, que ela se coloca, fica mais fácil. O trato, tá? Até dá uma diminuída. Então, gente, é muito importante isso na nossa vida. Uma coisa que eu falo pra você, a sobrancelha do melancólico ou do verão é linha fina e reta, sabe? Sabe o que vocês vão lembrar aqui? Vamos pensar na Rainha de Copas, que tem uma linha bem fininha e curva. É muito curvada essa sobrancelha dela. Gente, ela é uma enfurecida, mas ela não mostra. Ela tá muito magoada e fica guardando a raiva dentro dela. Então vocês vão entender que depois eu vou trazer um pouquinho dos personagens para vocês entenderem o quanto tem a ver isso na vida comum. Porque eu não falo, fulana tem a sobrancelha assim ou deixa de ter. Mas é para vocês entenderem um pouquinho o que isso traz sobre a nossa imagem. Na emoção, né? Como protege, como na verdade tira a emoção, né? Faz essa emoção ser mais aflorada. E aí eu vou falar pra vocês, mas e uma pessoa com... Vamos pensar se vocês quiserem fazer pergunta, pode ir mandando aí, tá? Essa linha de triângulo também tem um fator muito grande que é interessante, que é a história das bruxas. A maioria das bruxas, vocês vão ver que ela tem a sobrancelha nesse sentido e o nariz comprido e meio caidinho. Por que que tem isso? Porque a bruxa, ela pode ser a bruxa boa e a bruxa má nos desenhos, ao Disney, tá, gente? Lá do lúdico, eu quero que vocês entendam. E a bruxa, quando criança, ela era boazinha. E depois, quando ela cresce, a maioria das vezes ela passa a ser ruim. Acho que a Malévola passa muito sobre isso, né? E o desenho, a forma dela. E a sobrancelha também ali vai falar. Se vocês verem a foto da menina que produziu a Malévola e depois quando ela está na vida adulta. E como muda esse desenho da sobrancelha. Então, o Walt Disney é um grande favor para nós que trabalhamos no visagismo. Porque nós conseguimos entender e produzir melhor um personagem, né? Colocar um personagem com mais ativo. Gente, tá coçando um pouquinho meu modo de agir aqui, viu? Ó, é que eu falo que daí eu quero acelerá-lo. O que mais que eu posso falar sobre sobrancelha que pega muito das mulheres e dos homens, né? Quando eu falo que é toda ela enroladinha, muito igual o meu marido mesmo, a sobrancelha dele é toda
é um pouco lisa, um pouco enrolada, e a mixigenação, pai negro e mãe branca. Então isso também pegou muito na sobrancelha dele. E outra, ele tem a sobrancelha junto, tá, gente? Aqui nele era muito e muito rala. Eu falo que não é uma sobrancelha muito forte. Ai, você é uma linda do meu coração, amiga. Sempre amo. Essa da mulher aí é uma transformação completa. Gente, eu já chamei ela pra live. Espero que um dia ela aceite vir pra ela falar um pouquinho das mudanças dela e como foi, como ela se sentia na emoção e na forma de agir. Porque é uma das pessoas que teve muitas transformações na sua imagem. E cada época ela passou uma imagem de linha de força, já passou maquiagem, a imagem de mulher mais sensual, sensível. E cada momento de vida que ela veio transmitindo, realmente ela vivia aquilo. É muito louco, tá? E mudou muita coisa sobre a vida dela. E antes dela, ela falava, vou mudar, algo já estava mudando lá e já só colocar em prática que ela vivia isso. Que é a Margarete que está aí, ó, gente. É maravilhosa, tá? É uma linda da nossa vida. Tanto que eu falo que a pessoa que eu mais tenho foto, se ela me permitir, eu vou pedir os direitos autorais dela, porque eu falo que ela sempre é uma artista, né? Então, daí quando ela ficar muito lá, ela vai falar, olha, eu já tive algumas formas com ela, a performance dela foi colocada. E, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que quando eu falo da sobrancelha, quando eu falo do cabelo, quando eu falo dessas linhas, elas têm um poder muito grande com a pessoa. Quando a pessoa consegue chegar e olhar, é a primeira forma que o cérebro se conecta com a pessoa. Então, quando eu me conecto com essa forma, automaticamente o meu cérebro tem uma linhagem sobre o outro. É ali que você olha para a pessoa e fala, eu gostei ou não gostei. Porque é onde tem mais poder, ou é uma pessoa forte ou uma pessoa mais fraca. Como eu falei para vocês sobre as mulheres encontrarem os homens. O porquê que elas procuram. Então vamos falar assim, Adriana, eu na época minha sobrancelha não era tão assim, tá, gente? Não tinha tava tão bem feitinha, não tinha essas linhas de microblonde, ela tava até sobrecarregada e só tinha um sombreado, porque já tava se soltando, porque tinha muito tempo que eu já tinha feito a definitiva, foi quando eu conheci o Renato. E o que era legal, né? Que depois eu entendendo sobre o estudo, foi uma das coisas que pegou muito eu e ele, porque o Renato primeiro ele no cabelo, né? Ele estava sem, veio careca. E a sobrancelha dele, gente, fez com que o meu cérebro se conectasse totalmente com o que eu precisava naquele momento de vida. Então isso fez com que eu me conectasse com ele. Ó, a Má tá falando lá, você é uma maravilhosa, meu anjo. Eu que agradeço sempre essa família que é de grande amor na minha vida mesmo. Eu não tenho, né? Então eu vou rasgar muita seda aqui, aí vai ser porque eu falo que é uma pessoa que passou também muita coisa comigo nessa jornada de eu passar, né? Só era cabeleireira e vim estudando. Acho que a Má foi uma das pessoas que me ajudou muito a poder aplicar o visagismo, né? Isso é muito interessante da gente ver algumas. Por isso que eu falei que algumas clientes eu gostaria de um bate-papo mais formado aqui, mais formal, até para a gente poder, as perguntas, para vocês poderem tirar as dúvidas e ver como acontece na vida real. Porque uma coisa que acontece muito no visagismo, pessoal, e todo mundo acredita que é assim que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, o que nós temos no profissional na área, ou um cabeleireiro aí famoso? Ele trazer o antes e o depois daquela pessoa, expor isso e ali se torna foto e todo mundo comentando. E assim é a maioria das vendas dele, é o marketing que eles têm para trabalho. O trabalho do visagismo nunca vai poder usar esse marketing. Porque, na verdade, eu não coloco o cabelo para pôr uma exposição de uma técnica. Eu coloco uma pessoa que está passando por algo e quis transformar isso. E isso se torna muito particular. Então, não é para todo mundo. Não é todos que tem não é todo mundo que vai entender. Tanto é que quando você muda uma imagem, que você está dentro do visagismo, por um fator que você precisa, o outro que já se adaptou com a sua imagem leva um impacto. Ai, não gostei. Ai, nossa, por que você cortou o cabelo? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que eles fazem isso? Porque eles estão adaptados com aquela imagem que eles querem ver. E que você se produziu a vida inteira. Então, a partir do momento que você muda na imagem, entenda que você entra com impacto, principalmente na vida mais familiar mesmo. Eu falo que em primeiro lugar, que é o primeiro lugar que você convive, é a sua natureza, e pós isso, também com as pessoas da social. Então, e eu falei muito isso, já venho falando nas lives, que muitas pessoas procuram uma imagem copiando o outro. O visagismo não tem cópia. Molhando a goela aqui, gente.
O visagismo não tem cópia. O visagismo é muito único, é muito singular. Ele traz muito isso para a pessoa, porque ele faz a pessoa revelar a própria coisa que ela quer passar, a identidade dela. Identidade, gente, não tem duas. Sempre vai falar sobre isso. Então, assim, o meu trabalho, até eu posso referir um pouco, aquilo lembra, mas é muito pouco que você tem, tá? Eu posso fazer algumas mudanças, sim, para melhorar coisas que tiram o que eu preciso aplicar naquele momento de vida. Então, por isso que as mudanças têm que ser muito colocadas. Ó, estamos crescendo juntas, muitos anos, né, amiga? Temos uma história de crescimento, aprendizado e conhecimento. E, ó, acho que é isso mesmo há muito tempo, né? Eu acho que é isso que está escrito aí. E eu quero que vocês entendam, isso é verdade. A gente tem muita cliente de fidelidade. Eu tenho clientes de que eu falo por isso que os meus atendimentos é personalizado. Eu não consigo, e olha que eu faço consultoria com a família quase inteira, só faltou os maridos aqui ainda, né? Uns deles já veio, mas tem os dois ainda que tá faltando. Mas quase todos, tanto Má quanto a filha, os esposos, os filhos, e a gente vem passando por esse fator de cuidado, nora, e a gente, uma coisa não leva a outra. É tão fiel a consultoria, gente, que é como se fosse um confessionário. Ali tá a Evelyn também, acho que a Paty já passou por consultoria. Então a gente tem um confessionário aqui dentro, da pessoa conhecer um pouquinho mais dela. É muito particular, não é imposto, como eu já falei. E hoje até falo pra vocês que a Mayara falou: mãe, eu coloquei lá no canal do YouTube, gente, alguma coisa como que eu estudo, pra vocês entenderem como que eu estudo. O que é os ossos, né, exigomático, o ângulo da mandíbula, o que vem falar o que é por dentro, né, o que fala da emoção, o que fala da estrutura. Então isso é todo um cuidado que a gente vem falando, né? Você que as pessoas escondem através de uma imagem ou não conhece o ponto de assumir sua identidade. É isso mesmo, é uma coisa muito certa, Gi. Muitas pessoas, elas não têm essa identidade, elas não conseguem assumir a identidade delas, porque foi tão impostas as coisas. Por isso que eu falo que não dá nem para julgar quem não se conhece também. Por quê? Foi tão imposta, que a pessoa, na verdade, ela acreditou que aquilo é uma verdade. E ela não conseguiu, porque tudo que eu vejo, entendam, gente, tudo que eu vejo, eu acredito que aquilo é verdade. E se eu tinha, por exemplo, eu venho de uma família que não tem muito hábito de cuidado, que não é isso, e tem sempre uma que é mais vaidosa, né? Toda família, isso sempre vai haver, mesmo que não tenha muito, como que eu falo, muita verba, ou não tinha o hábito, mas sempre uma vai gostar mais dessa parte vaidosa, e até que você pode falar, e pode ser tanto mulher quanto homem, que tem essa preocupação com a imagem. Ou tem outros que não se preocupam, eu nasci assim, tá tudo bem, e é assim que eu vou ser pra sempre. Só que não. A imagem, ela tem que ser muito... A pessoa tem que parar um pouquinho e entender que hoje nós temos ferramentas, gente, que pode nos ajudar, tá? Porque é isso que eu falo. O visagismo não é uma coisa de imposição ou de crença, não. A ciência comprovando. É a ferramenta que houve. Hoje eu falo, graças a Deus, os hospitais estão chamando visagistas, gente, para ajudar, para atuar junto nessa primeira consulta. Tipo assim, vamos falar que nós tivéssemos uma enfermeira que é visagista e ela faz triagem. Ela vai ter um grande resultado sobre a história dela? Vai, sabe por quê? Porque antes mesmo dela ver o porquê que a pessoa vai chegar comentando, ela vai fazer uma leitura sobre aquilo. E ela vai ajudar melhor aquela pessoa, até disponibilizar o médico. Adriana, mas a maioria das vezes que é uma triagem é porque é pronto-socorro. Mas a maioria das vezes também é uma doença psicomática, gente. Muito mais do que uma doença física. E eu sempre vou falar sobre isso, né? O estudo do visagismo, ele traz muito clareza sobre isso. Ele explica muito, ele vai muito na parte biológica, muito do estudo da psique, o estudo mental. E isso ajuda muitas pessoas a desenvolver melhor o cuidado para com o outro e para si mesmo, né? Como eu já falei pra vocês, eu aqui mudei muito a minha performance, muito. Nossa, durante a minha vida, gente, vocês não têm noção. Não vou falar pra vocês que é só uma linha, né, que vai falar, Adriana, mudou porque é uma linha espiritual. Gente, todo tempo eu tô batendo aqui. Entenda, a sua imagem aqui, eu tô falando da pessoa natural. E a pessoa natural, ela precisa ser cuidada.
Só que nós não acreditamos nisso, nós começamos a confundir tudo, né? Porque pega o terço de baixo, o terço do meio, põe em cima e põe o de baixo, muda tudo e faz uma salada só. E não dá para comer, porque muitas vezes fica amarga. Então eu quero só que vocês entendam isso. Que o que eu venho trazendo do visagismo, dessa linha, não é uma imposição e não é uma coisa única. Por isso que tem que ter um estudo. Só na sobrancelha a gente tem 4 formas muitas vezes. E aí tem que entender na onde que aquilo tá atuando naquele momento de vida da pessoa. Porque quando eu falo nessa linha aqui, eu falo desse canto dos meus olhos. E aí eu falo do que tá dentro, como que tá dentro da emoção, é o que mais sério. Aqui eu falo muito da exposição do lado de fora. Que é o que a pessoa muitas vezes está muito mais firmado na terra do que firmado no céu. E tem pessoas que tem esse ponto do meio aqui, que vale muito, que é ligado. Essa linha é ligada aqui, ó. E automaticamente é ligado muito mais para cima. E tudo que traz linhas para o alto, verticais e todas as linhas verticais, hexagonais, é da linha do primaveril. E o primaveril, ele tem um poder muito forte de atuação, de rapidez, de agilidade, pode ter uma coisa do pânico, que mexe muito, que daí a gente pode conseguir dar uma amenizada. E também vou falar para vocês do acelero, né? E todo mundo vai ler aí, gente, começa a mudar a sobrancelha, né? Eu me preocupo muito com essa nova moda, eu me preocupo demais. Dentro da minha profissão, eu falo para vocês que é uma das coisas que eu mais tento tirar. A pessoa seja única. E eu nunca chego numa pessoa, você acha que aquilo é certo ou errado? Eu não posso dizer isso. Depende do que ela quer expressar. Sempre eu vou falar a mesma coisa. Então, o que é belo e o que é feio? Porque belo realmente é identidade. Bonito é o que eu posso transfigurar na minha imagem para mostrar para as pessoas. Para que eu seja aceita, como eu falei para vocês, da família Disney, né? Então, lá na Disney, você vê que é tudo perfeito, imagem. E cada imagem é intuitiva, é para aquilo, é para uma forma. Tá? Eu posso falar para vocês que tem alguns... Eu vou vir falando um pouquinho mais, a gente teve uma aula muito legal nessa parte de visagismo, que se torna muito descontraído, dá para brincar um pouquinho, não se torna tão estudo, vamos falar, que todo mundo já passou por isso, mas também ajuda um pouco com os pais, porque muitas vezes nós não entendemos, colocamos nossos filhos em frente de imagens que vai deturpar a mente dela, e a pessoa fala, nossa, mas isso é sério? Isso é sério. Ah, não, isso é crença, né? Daí as pessoas vão falar que muito isso é porque tem aquela visão que coloca que é por causa de religiosidade e não tem nada a ver. Mas tem a ver com o que os seus olhos vê, o seu cérebro começa a conectar que aquilo é verdade e conviver com aquilo. Então você imagina uma criança que não é formada até os 3 anos de idade. Dependendo da imagem que você colocar na frente dela, entenda que ela vai agir daquela forma. Então eu me preocupo muito com galinha pintadinha, me preocupo muito, meus netos podem perguntar. A minha nora, meu filho até briga um pouco mais comigo, porque eu sou mais enfatista, sabe? Eu pego muito no pé, falo, e a Maiara com o Bernardo a mesma coisa. Ó, gente, a Paty falou, é maravilhoso, é um mergulho no nosso autoconhecimento, o visagismo. Ela tá falando das consultorias. Obrigada, Paty. Foi uma delícia, né? É uma delícia ter as pessoas aqui. A gente passa a ter uma afinidade muito maior uma com a outra e tem uma troca, né? Muito legal. Acho que todas as pessoas que passaram, muitos aqui já viram, né? A gente falou um pouco de visagismo e pro homem principalmente, muitos homens. Mas o visagismo, que você trabalha só pra mulher? Não, gente. Quando eu falei do homem, por exemplo, um homem que tá ali muito tempo querendo arrumar uma namorada, querendo isso. Eu vou falar sobre uma amiga, até que chegou nesse sentido, porque elas pensam assim, tá? Eu, quando as mais íntimas, e elas ainda não têm um relacionamento, né? Vai se ficar ainda, entrar no relacionamento, ela me manda foto. E, gente, é muito engraçado, não é uma e nem duas, tá? É várias que já fizeram isso. E me manda foto. Dri, o que você acha disso? O que tem? Ai, peraí, o que ele vai fazer? E, gente, é muito louco, porque eu vou falar que a maioria delas escolhem eles pela sobrancelha. E eu falo muito isso com essa amiga. Por quê? E a escolha da mulher é muito nesse sentido. E é um momento que ela tá precisando. Se ela tá precisando de um homem que tem mais atos de serviço, ela vai buscar essa sobrancelha totalmente cheia. Que eu falo das 5 linguagens do amor, lembra?
Que isso pega muito nessa forma aí do sentir. Então, isso pega muito com as mulheradas, gente. E os meninos, e essa moça me mostrou, e aí a gente começou a bater um papo. E eu falei pra ela, ó, não rola, não acho que tenha a ver com o que você precisa nesse momento. Porque ela também está sendo, a gente estava trabalhando essa parte, né, de falar um pouco mais do visagismo com ela. E ela falou assim, por quê? Eu falei, é preocupante, né? Mais de 40 anos, né? E ainda não se desligou da família, papai e mamãe. E sempre tem essa desculpa, não, porque eu que preciso cuidar, porque eu sou filho caçula, bibibi. Gente, isso não é forma, tá? Eu quero que vocês entendam, isso é escolha. Então, se a pessoa escolheu por isso, entenda que ela vai ter muita dificuldade para ter um casamento e um relacionamento. Ele procura totalmente uma mulher com formas e linhas da mãe, né? E aí, essa mãe ali atuante na vida dele vai ter maior briga. E, gente, a coisa que mais acontece nos casamentos é isso. Por quê? Automaticamente, o homem procura uma mulher que tem linhas e formas da maternidade. E a mulher procura um homem com linhas e formas da paternidade. Das linhas do homem que foi criada. Então, se vocês perceberem isso, vocês vão entender que até a forma muito parecida, que você fala, nossa, meu marido parece muito com meu pai, você não tem noção, eu mesmo posso falar pro meu, tem dia que ele mete um louco e falou, igualzinho, né, gente? Né? Graças ao meu paizinho, o Vicente aqui, mas eu tenho várias lembranças dele, que o meu marido que não conviveu na parte de infância, que ele faz igualzinho. Como que eu consegui adquirir isso? Porque isso já estava em mim, gente. Então, meus olhos teve uma conexão automaticamente com essa imagem que já é conhecida e já é aceita pelo meu cérebro. Meu cérebro tem muito mais facilidade de se envolver com uma pessoa que eu aceito. Meu pai, a maioria das vezes, é isso. E outro, também quando você tem muito problema com não perdão, não conhecimento, não raiva, você também vai procurar uma pessoa que traga isso, tá? E eu falo que o pelo é proteção. Por que ela tem um poder? Quando eu falo pelo, é homem, masculino, vai pra linha macho. Tem poder nisso, tá? O homem foi criado para proteger a mulher. Como Deus o protegia, o homem ele criou o homem, ele já fez o homem para proteger a mulher nessa área, tá? Então não adianta, a proteção proteção é de cuidado mesmo, é de cobrir, né? Vamos falar sobre cobertura. O meu cabelo cobre meu couro cabeludo e por isso vocês estavam aí. Eu acho que algumas de vocês viram quando eu conversei um pouquinho na sexta-feira passada com o pastor Daniel Júnior, que ele tinha aqui, né, a parte principalmente nessa linha, e foi uma coisa muito interessante que nós conversamos isso na consultoria. Então ele entendeu um pouco o porquê também. Ele já sabia que isso fazia falta e por que fazia falta. Então assim, é um ato da proteção. Ele tem o cabelo hoje para proteger o rosto dele. Ele falou que tinha dores na face muito forte, a sobrancelha dele também se falhava um pouquinho, né, sobre isso. Então, cada pedacinho do rosto, ele é protegido pelo couro cabelo, pelo fio de cabelo e pela sobrancelha, pelos cílios. O nariz também temos um pelinho dentro, concorda comigo? Né? Os homens têm mais força aqui, porque é a área que ele precisa proteger. E vocês vão entendendo por quê. Futuramente, se eu volto tudo isso, vocês vão entrar no pique, porque a boca, para a mulher, é a sexualidade total. O homem também. Mas o homem, ele tem muito olhar para a mulher nisso. Então, a mulher não pode ter pelo, né? Só que hoje nós temos um pouco de desfiguração nessa imagem. Por isso que muitas pessoas procuram, tá? Essa imagem que entre mais próximo dele. E eu quero que vocês entendam. Também tem um fator de mãe, muito homem, né? Muito macho ali, muito forte. Aí tem um fator que pode mudar essa emoção do filho. E aí muitas pessoas também não entendem isso. Então eu falo que o visagismo, gente, ele é muito completo. Ele entra muito em lugares que muitas pessoas nunca idealizaram, nunca imaginaram. Então eu gostaria muito que vocês parassem cada dia mais, olhassem um pouquinho mais para vocês. Nós já estamos né, chegando no nosso tempo aqui de limite de horas de live. E a sobrancelha, ela traz isso, né? Eu não quis trazer muito linhas, formas, isso, porque eu já pus já tá lá no YouTube. Então, se vocês quiserem mais essa informação sobre o formato de sobrancelha, entrem no canal, gente, procurem, igual eu falei pra vocês, a parte técnica vai estar no YouTube. Aqui eu quero essa batida de, sabe, bater papo sobre isso, né? Sobre o que acontece em cada forma e linha.
Essa semana ainda vamos, a segunda-feira eu volto, né, às 9h01. Eu quero ter um compromisso com vocês aqui de estar de segunda a sexta. Quero fazer essas lives aulas, é isso que eu quero, para que vocês entendam um pouquinho mais do que isso age na emoção, no intuitivo. O intuitivo é diferente da emoção, que é diferente da minha linha espirituosa, ou da minha forma de criação, que é o cérebro, tá? Então, nós somos divididos em 3 partes, e cada parte fala por si. Então, qual parte que predomina mais no seu rosto? Qual é a parte de maior proporção? Aonde que você mais se prende? E você vai entender isso e vai saber se deliciar com isso, gente. Porque é as formas naturais que nos ajuda a viver o dia a dia aqui e ser uma pessoa mais, como que eu posso dizer, mais realizada na sua imagem. Tá? Porque é realizações que acontecem sobre a imagem. E você vê o que você precisa mudar aí e seja uma mudança consciente. Que não venha ser uma mudança por moda. Porque mudança por moda pode decepcionar você depois. Porque a partir do momento que você venceu aquilo, essa mudança tem que ser mudada, transfigurada de novo. E aí? E se eu fiz algo permanente? O que eu faço? Daí eu vou trazer a Lúcia aqui, que ela é uma pessoa que pode nos ajudar muito sobre isso, sobre pigmentação, despigmentação. Já fiz isso na minha sobrancelha e agora? O que eu faço? Então tem formas, tá, gente? De mudança, tem forma de ser atuante e mudar essa imagem conforme você precisa. Eu te agradeço todas que estão aqui, gente, muito obrigada. Espero que multiplique sobre isso, levem para outras pessoas, não guardem informação só para vocês. Olha que isso engorda, tá? Então, quer ficar um pouquinho mais magra, tá passando por um processo? Então, mande para fora o que vocês guardaram até de conhecimento. Quanto mais eu guardo conhecimento, mais eu engordo. E quanto mais eu transbordo conhecimento, mais linhas finas e nobres eu me torno. Me torno na linha de padrões altos. Então, pessoal, a maior riqueza que existe no nosso coração é poder doar-se um pouquinho. Então, bora fazer isso. Agradeço. Ótimo final de semana para todas. Aproveitem a família de vocês. Aproveitem para se ver. Ó, final de semana todo mundo vai para o salão, né? Então pensa um pouquinho o que vocês estão fazendo na imagem. Vou trazer aqui para vocês formato de unha, cor de unha, muita coisa legal. E vocês venham conhecendo. Vocês vão amar tudo isso, tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Ótima semana para todas.